Vamos falar sobre menopausa. E por que falar sobre menopausa? Porque é um assunto que as mulheres que estão na menopausa não costumam falar. Muitas vezes a mulher está passando por esse período e os filhos não sabem, o marido não sabe e as melhores amigas não sabem. É como se fosse um tabu, como eu já falei aqui da menstruação. E é comum as mulheres que estão nessa fase sofrerem com sintomas inquietantes, que é uma instabilidade emocional, os famosos fogachos, aquele calorão que vem do nada e que deve ser muito incômodo, porque as mulheres relatam isso, falta de libido, secura vaginal, então que acaba acarretando numa dor na relação sexual. E uma série de sintomas que cada mulher é única e vai sentir de um jeito. A primeira coisa, e hoje eu vou dar dicas para passar por esse período, que não são dicas minhas, mas do livro Ginecologia Natural, que eu super indico, é que a gente não chame mais esse período de menopausa e sim de plenopausa, porque não é o fim de algo, pode ser o começo de alguma coisa muito boa. Em algumas culturas é chamado de segunda primavera e as mulheres que estão nessa fase, elas costumam ser muito veneradas porque elas já estão na fase madura, na fase sábia, elas sabem aconselhar, elas sabem dizer sobre processos femininos e isso não acontece muitas vezes porque a gente não sabe que a mulher está passando por esse período, ela não fala. Então a primeira dica é que você, mulher que está passando pela fase da plenopausa, é procurar mulheres que também estejam, é falar sobre isso, é conversar. Não necessariamente precisa ser um grupo terapêutico, um grupo de apoio, podem ser suas amigas, pode ser um encontro por mês para falar de assuntos femininos, um jantar na sua casa, fazer algo que talvez não esteja na rotina, mas estar entre mulheres na mesma fase é uma forma de cura. Segunda dica é ler, é buscar literatura sobre esse período. Busque sobre mulher sábia, o arquétipo da mulher sábia, que você vai se entender melhor e vai ajudar bastante nesse processo. Fale sobre o período que você está passando, sobre os sintomas, sobre as dificuldades, sobre as coisas boas com os teus familiares, com os teus filhos, com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho. Não veja isso como uma doença. Outra dica é tentar tirar esse tabu de doença, porque não é uma fase. Toda mulher passa por isso e depende muito de você, como você vai lidar com isso, quais são as tuas crenças, as coisas que você acredita que sejam boas, as coisas que você acredita que não sejam tão boas. Então escolha conscientemente passar pelo lado positivo dessa situação. Repense sobre a reposição hormonal, veja se realmente é necessário, se não tem fitoterápicos na alimentação, formas de você equilibrar os seus hormônios que não seja de uma maneira sintética. Faça exercícios físicos com frequência, que isso vai ajudar bastante. Eu sei que você vai se sentir mais cansada, que faz parte dos sintomas, que você não vai se sentir com tanta energia, com tanta vitalidade, mas fazendo exercícios físicos, você busca não só mais saúde física, mas também mais equilíbrio emocional para essa fase. Busca uma alimentação rica em vitamina C e óleos essenciais que ajudam bastante nessa fase, a salvia esclareia, gerânio e também a salvia officinalis. Saiba como usar, se tiver dúvida, vou deixar aqui na descrição o vídeo que fala mais sobre como usar óleos essenciais e aproveite bastante, porque não só ameniza os sintomas, como ajuda a passar a entender melhor essa fase. E de uma maneira geral, aproveite essa fase para se reconhecer, para se reconectar, para pensar assim, poxa, o que eu gostaria de fazer, o que eu tenho vontade de fazer, quem sabe buscar um novo curso, trabalhar um novo talento, fazer uma viagem que você sempre quis e que ainda não aconteceu. Pense em um momento para você se colocar em primeiro lugar. Quem sabe você passou a vida toda cuidando de todo mundo e esse pode ser um momento para você cuidar de você mesma. Espero que você tenha gostado. Se fez sentido, mande esse vídeo para amigas, para familiares, fale, converse com pessoas sobre esse período, sobre essa fase de transição e a gente se vê na semana que vem em um novo vídeo. Tchau!
Posso tirar umas dúvidas? Pode. Primeiro, quando que começa a menopausa? Mais ou menos em média. Mais ou menos ali pelos 45 anos, mas isso depende muito de cada mulher. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho uma interagente que ela está em processo de menopausa, ela tem 29 anos. Então, depende de uma série de fatores e não é assim, terminou a menstruação, estou na menopausa. A menopausa é um período que pode durar anos. Então, muitas vezes começa a escassez de menstruação, a mulher começa a sentir os sintomas ou sente os sintomas antes de parar a menstruação e é um período que se prolonga por meses, mas costuma durar até anos. Essa era a segunda pergunta que eu ia fazer. A menopausa, ela seria o período de transição entre o término da possibilidade fértil, né? Mas depois essas quenturas, essas questões hormonais, eles deixam de ocorrer e aí o corpo se adapta ao longo do tempo? Ou não é, tipo, até a morte isso vai... Não, o corpo se adapta, só que a questão é, a menopausa, a plenopausa, ela indica o fim do período fértil, é quando a mulher ela já não pode ter filhos. Não necessariamente parou a menstruação ou está parando, eu não posso ter filhos. Tem muitas mulheres que acabam engravidando durante o período de menopausa. Só que durante o processo de transição é muito difícil esses sintomas. Pelo menos eu imagino dos relatos que eu ouço. Mas quando você consegue regular de uma maneira natural ou às vezes necessitando de hormônios sintéticos, porque cada caso é um caso e às vezes as mulheres precisam recorrer à medicina ocidental, à alopatia, a longo prazo você não precisa disso a vida toda. Então, a longo prazo, o teu corpo ele se acostuma com isso e você não depende mais de uma reposição hormonal e também não sente mais os sintomas. Mas trabalhar essa fase é muito importante para que você tenha qualidade de vida e para que você não entre num processo de depressão ou num processo de ansiedade. Então, quanto mais você aceitar, a mulher aceitar que é uma fase natural que acontece e que não necessariamente é ruim, melhor para ela viver a vida dela por muitos anos que vem pela frente. Legal, esclarecido.